Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Quase 300 mil portugueses com 10 ou mais anos não sabiam ler nem escrever em 2021, data de realização dos últimos censos. A taxa de analfabetismo tem vindo a descer, de década para década, mantendo-se mais elevada neste momento no Alentejo, mais baixa na Grande Lisboa. Atrás destas percentagens estão rostos e nomes que Catarina Gomes quis conhecer na aldeia de Casteleiro, no distrito da Guarda, onde 4 em cada 10 pessoas não sabiam ler ou escrever uma frase completa até 2011. Como é que se vive nesta realidade? Como é que funciona também a aprendizagem fora da escola? Afinal de contas, é ou não possível, por exemplo, erradicar o analfabetismo? São os motos para a nossa conversa desta semana com a autora do livro, que se chama Um Dedo Borrado de Tinta, Histórias de Quem Não Pôde Aprender a Ler. Catarina Gomes está connosco, também nesta conversa com Carmen Cavaco, especialista em formação de adultos e investigadora do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, cujo livro Aprender Fora da Escola foi um mote importante para termos aqui este retrato que está na base da nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela vossa presença. Catarina, de onde vem a ideia de pegar na questão das pessoas que não puderam aprender a ler e não sabem ler nem escrever, na maior parte dos casos? Eu, há muito tempo que este livro da Carmen Cavaco, Aprender Fora da Escola, me tinha vindo parar às mãos. Eu nem sei porquê. Ele é de 2002, já é muito antigo. E eu lembro-me que esta perspectiva me agradou sobremaneira, porque a ideia de que, por próprio termo analfabeto, é altamente estigmatizante. E o que a professora Carmen Cavaco aqui faz é um bocadinho valorizar o saber não escolar, ou seja, dizer que estas pessoas ditas analfabetas, aliás, ela, tal como eu, não usa o termo, fala de pessoas não escolarizadas, sabem uma série de coisas, às vezes mesmo por não saberem escrever, porque tiveram que apurar, quase como o cego que ouve melhor. Ou seja, tiveram que apurar outros sentidos, têm uma ótima memória, arranjaram estratégias que a professora chama de superação, precisamente para suprirem este déficit. Imagina, uma pessoa que tem que apanhar um autocarro e não sabe ler o destino. Uma das senhoras diz, eu decorei o condutor. Sempre o mesmo, em princípio é o mesmo motorista. Uma pessoa que tem que saber os números de telefone de alguém, sabe os números, não sabe, arranjou bonecos para dizer qual é o número do talho. Ou seja, todas estas pessoas arranjaram formas, estratégias extremamente inteligentes para darem a volta à sua falta. E eu, lembro-me quando este livro me veio para as mãos, pensei sobretudo nas minhas avós. As minhas duas avós não sabiam ler, mais ou menos analfabetos. E os meus avós sabiam, e isto não é uma coincidência. Os homens, por menos que tenham estudado, foram à escola, sabiam ler, sabiam escrever, e as mulheres ficavam em segundo plano, e isto reflete-se nos dados, são 70%, e eu senti de alguma forma que a Carmen Cavaco estava aqui a valorizar pessoas como as minhas avós, e eu não as valorizei, na verdade. Para já eu digo no livro que a certa altura eu achei que quando era pequenina, eu achei que se calhar todas as avós não sabiam ler e escrever como as minhas, porque era uma coisa banal sobre a qual não se falava. Eu sabia que era comum a muitas pessoas das aldeias. As minhas avós são de 2 aldeias da Beira Alta, do distrito de Viseu, e senti quase uma espécie de uma pena de não lhes ter podido fazer perguntas, no fundo, para não na perspectiva negativa, não do o que é que tu não sabes, mas o que é que tu sabes. E foi esse, de alguma forma, o meu esforço neste meu livro, Um Dedo Borrado de Tinta. Muito bem. Carmen Cavaco, comecemos pelo termo analfabeto e a sua natureza estigmatizante. Isso é apenas uma lição, uma noção retirada da nossa investigação académica, ou porque nos terrenos onde estas pessoas estão também esse estigma existe entre aqueles que são escolarizados ou não escolarizados? Bom, então eu gostaria de começar por agradecer o convite. É um gosto estar aqui hoje convosco. Também gostaria de felicitar a Catarina Gomes pelo livro, que é muito pertinente, está escrito com uma grande sensibilidade e com um grande sentido político e ético, e isso parece muito importante destacar. Então, relativamente à sua questão, estas pessoas, de facto, têm vindo a ser estigmatizadas a vários níveis. Esse estigma, ele faz parte de uma narrativa que tem vindo a ser política, social, mas também académica. Este livro, que inspirou a Catarina, que resultou da minha dissertação de mestrado, teve como base precisamente o contrário: desconstruir, desnaturalizar uma ideia que foi sendo construída ao longo das décadas sobre estas pessoas e que eu sabia que não estava correta. À semelhança da Catarina, portanto, durante a minha infância eu tive contacto, porque sou de uma região do Baixo Alentejo,
do Alentejo Interior, contacto com muitos analfabetos, muitas pessoas analfabetas, que me ensinaram muito daquilo que eu sei hoje, enquanto pessoa. Então, quando, a nível académico, surgiu a oportunidade de realizar uma investigação, eu pensei, eu tenho que contribuir de alguma forma para desconstruir esta realidade que vem sendo abordada, quer do ponto de vista político em Portugal, porque os analfabetos são sempre associados a um problema do país, um problema para o desenvolvimento do país. Os analfabetos, e isto em grande medida resultante da hegemonia provocada pelo modelo escolar, parte-se do princípio que o saber é transmitido na escola. E o saber válido, reconhecido como útil para a sociedade é o saber académico e, portanto, quem não vai à escola faz-se aqui uma ligação de causa e efeito com um pensamento muito simplista, muito redutor do que de facto é o saber, porque há múltiplos tipos de saber. O saber académico é muito importante, mas há também o saber popular. E muito do saber académico resultou precisamente de investigações realizadas sobre o saber popular e isso também não é reconhecido. Portanto, isto é um problema muito complexo. O estigma foi grande no passado, continua a ser grande e quanto mais escolarizada, nós vivemos em sociedades altamente escolarizadas, em que precisamos de usar a escrita para tudo o que fazemos na vida. Estas pessoas ficam para trás. Estas pessoas sempre ficaram para trás. Sempre ficaram para trás. E um dos aspectos, uma das notas que eu gostaria de destacar aqui é que ninguém é analfabeto por opção. Ninguém é analfabeto como escolha. Estas pessoas são analfabetas porque o Estado português, neste caso, não assegurou o direito que estas pessoas têm a aprender a ler e a escrever, que está consignado na Constituição Portuguesa. E, portanto, estas pessoas não tiveram a oportunidade de ir à escola, muitas delas, como é retratado no livro da Catarina, outras foram durante um espaço de tempo muito curto, insuficiente para aprender a ler e a escrever, porque nós que somos alfabetizados não temos noção, mas a alfabetização é um processo longo. Nós não estaríamos aqui hoje, não é, com estas competências de leitura e de escrita, se não tivéssemos tido um processo longo de escolarização. Sim. E no caso das políticas públicas de alfabetização de adultos, há aqui vários problemas. Um deles é considerar-se que isto é um problema fácil de resolver e, portanto, em poucos meses as pessoas podem aprender a ler e a escrever. De facto, as pessoas aprendem a ler e a escrever em relativamente pouco tempo, mas depois precisam de aperfeiçoar para consolidar. Se isso não acontece, as pessoas esquecem-se. Porque depois há também o analfabetismo que é regressivo, que são as pessoas esquecem-se daquilo que aprenderam porque não usam. Então, esta dimensão do direito que estas pessoas têm, que foi um direito vedado na sua infância, na sua adolescência, na sua idade adulta, mas também na velhice. Estas pessoas, ao longo da sua vida, tinham o direito do Estado criar medidas, conceber programas de alfabetização de adultos. E a partir do momento em que Portugal entra, na altura, na Comissão Económica Europeia, na atual União Europeia, Portugal deixou de ter, no âmbito das políticas públicas, alfabetização de adultos. Quem se ocupa disso são, normalmente, entidades da sociedade civil. Certo, já lá vamos à questão da alfabetização de adultos. Mas traz-me, Catarina, alguns relatos destas pessoas, como elas não progrediram na escolarização neste microcosmos de Casteleiro. Gostava de ouvir também, sem querer desvendar o teu livro, mas gostava que trouxesses os relatos que recolheste. Deixa-me só também, eu já te respondo também isso, mas também a retomar, ou seja, eu não me quis pôr de fora neste livro e eu própria, a certa altura estava a falar com estas pessoas e eu própria recuei ao meu percurso escolar. E eu tive imensas dificuldades para aprender a ler. E então fui eu próprio buscar o meu dossiê. Os meus pais têm aquilo muito bem guardadinho. E eu aprendi a ler. As pessoas gostam muito de gabar a sua. Eu fui muito precoce, aprendi a ler com 4. Não, eu aprendi a ler para aí com 8 anos. Ou seja, se eu fosse uma destas pessoas neste tempo, as pessoas tinham pura e simplesmente desistido de mim. Sim. E, no entanto, eu hoje vivo da escrita. Ou seja, eu era uma aluna fraca, que atingia os mínimos. No meu primeiro e segundo ano, a segunda classe era isso que estava escrito. Ou seja, desistiram destas pessoas e teriam desistido de mim. E depois o que eu vi muito nestes relatos é a ideia de que isto estava profundamente associado, ou seja, os que tinham a sorte de ir parar à escola, depois havia ali uma distinção. Os pobres, os muito pobres, eram tratados de forma diferente dos filhos, sei lá, do lavrador da terra ou do filho da professora. Ou seja, havia uma distinção social e uma coisa que a mim me chocou imenso. Quase todos os relatos das pessoas com quem eu falei associam a escola como os que lá puderam ir, mesmo durante pouco tempo,
a um sítio de profunda violência, de medo, A escola. de castigo, de pessoas que... E depois eu encontrei uma tese de mestrado maravilhosa que fala precisamente, eles analisaram processos de violência durante os anos 60 e encontraram inclusivamente casos de miúdos um miúdo que se suicidou. Porque a professora batia-lhe, ele tinha as mãos negras, e inclusivamente esse relato tocou-me profundamente, que é, os pais não se queixavam, porque os pais que se queixavam, esses miúdos eram postos de parte. O pai foi dizer, o meu filho atirou-se a um poço. Tinha as mãos todas negras de levar reguadas da professora. Eu assim, estas coisas, não se fala sobre isto. Isto é uma criança que inclusivamente o relato da ideia de que o miúdo, antes de sair da sala para se suicidar-se, atirar um poço, pediu, senhora professora, pediu licença para sair. Esta profunda subserviência, esta ideia de miúdos que não têm voz. E depois vai-se ver essa professora Maria Pego, já não me lembro, ela foi analisar vários processos, os poucos que deram origem a processos na altura, né? E esta professora que levou ao suicídio do miúdo foi suspensa durante 6 meses, e depois retomou. As falhas destes miúdos que eram violentados de uma forma que hoje consideraríamos bárbara. 8 erros no ditado. O miúdo que ficou com uma ferida na cara. O miúdo que se virou para trás. Percebem? É como se lhes fosse negada... Era uma escola lugar de opressão. Era uma escola lugar de opressão. E isso, enfim, há de ter, e ela diz que o abandono escolar muitas vezes, ou seja, os miúdos que tinham a sorte de ir parar à escola, muitas vezes... Abandonavam, criavam medo, a própria ideia da aprendizagem, eram considerados burros, mas na verdade o que estava ali em causa se calhar E não era trauma. apenas isso a consequência da causa de pobreza, ou seja, não, era também a má experiência... As duas coisas, e isso eu não tinha visto escrito. Eu juro-te que quando ao ler esta tese de mestrado, eu fiquei profundamente comovida, porque era este miúdo que se suicidou, tinha 11 anos, a idade dos meus filhos, percebes? E que se calhar eu, que era tipo considerada na altura se calhar burra, nos anos 80, se calhar tinha levado com a vara de marmeleira, se tivesse pais pobres ainda mais isso aconteceria. Ou seja, nós vivemos em sítios, em tempo de privilégio. E nesta aldeia onde havia, presumo, uma quantidade significativa, uma percentagem de pessoas não escolarizadas, pergunto se existia cavado esse estigma entre os escolarizados e não escolarizados. Há pouco estavas aí pela questão do filho do lavrador e o mais pobre. Ou seja, em todas as comunidades há sempre este tipo de fraturas e hierarquias, não é? E em relação à escolarização, também há um critério para a exclusão numa comunidade tão pequena? Ou seja, quando eles regressam à infância, eles dizem, então, mas na altura era o mais banal. Quase ninguém ia à escola. Aliás, havia uma senhora que se lembrava das 3 meninas da aldeia dela, elas que não eram de Casteleiro, que tinham ido à escola. Ela sabia de cor porque eram exceção. Eram filhos da pessoa que tinha mais terras. Às vezes funcionários públicos tinham, sei lá, o filho do GNR, por acaso não falo disso, mas que tinham ordenados fixos, que precisamente não dependiam da terra, mas quando eles cresceram era completamente banal. Os excepcionais eram os que estudavam. Depois a coisa mudou e hoje em dia, por exemplo, eu falo de a Beatriz, acho que não está a falhar, a Beatriz Mendes, portanto a senhora da Junta de Freguesia de Casteleiro, que é no fundo quem lê muitas das cartas destas pessoas. Quando eu lhe disse os números, eu disse, eu não conheço essas pessoas todas analfabetas. Quem me vem cá ter comigo são muitas vezes senhoras que perdem o marido, que era quem sabia ler, ou seja, elas também escondem, só recorrem, só se manifestam, só se revelam como pessoas que não sabem ler, em desespero de causa, quando não deixam de ter alguém na família que lhes leia, ou quando o marido morre, quando o filho... Ou seja, não é uma coisa aberta, e eu senti essa dificuldade em toda a minha reportagem. Carmen Cavaco, é uma questão prevalente sobretudo no interior, ou seja, é a realidade das pequenas aldeias ou é também um fenómeno que ao longo das décadas se disseminou por outras partes do país? É uma questão que está associada a algum afastamento dos grandes centros, a alguma periferia do nosso próprio país? Como é que podemos determinar este mapa dos não escolarizados? Bom, então este mapa dos não escolarizados coincide muito com o mapa da pobreza. Isso é algo muito evidente. Sendo causa e consequência da pobreza? É mais consequência da pobreza, é consequência e causa, porque depois entramos aqui num ciclo, não é? Que não se quebra. Portanto, estas pessoas, pelo facto de serem pobres, não tiveram a possibilidade de frequentar a escola ou de frequentar o tempo necessário para aprender a ler e a escrever, isso por um lado. Por outro,
a escola tem aqui uma outra dimensão, que é as freguesias mais isoladas do país também, com mais frequência, têm escolas longe, não é? E, portanto, há aqui, por exemplo, na minha investigação, eu falei com alguns adultos não escolarizados que referiam ter de realizar 15, 20 quilómetros para frequentar a escola. A pé, portanto, sob condições atmosféricas complicadas, difíceis, e, portanto, esse também era um outro fator, o isolamento das populações e a falta de transportes públicos durante o Estado Novo, que depois foi sendo ultrapassada ao longo das décadas. Agora, apesar de este problema, este fenómeno, continuar a circunscrever mais aos meios isolados, sobretudo do interior do país, do norte ao sul do país e também nas ilhas, às freguesias mais isoladas, nos Açores e na Madeira, o que se tem verificado, até devido a fenómenos de mobilidade, de migração, tem-se verificado um número significativo de adultos analfabetos a residir em meio urbano. Portanto, quando nós fazemos uma leitura dos últimos censos, verificamos que há freguesias de Lisboa que têm uma taxa de analfabetismo que é muito residual, mas pelo facto do ponto de vista absoluto os números serem altos, não é? A população é grande, portanto acaba por existir muito mais pessoas nesta condição nas freguesias de Lisboa ou à volta da periferia urbana de Lisboa do que nas freguesias do interior do país, do norte ao sul, porque a percentagem é superior, mas o número relativo é inferior devido à desertificação humana. O que me leva a uma questão até engraçada, porque as redes de vizinhança, em teoria, serão mais fortes nestas pequenas comunidades, e não ser escolarizado no meio urbano, onde se calhar o contacto com os vizinhos é mais esparso, eventualmente muito diferente, pode colocar outras dificuldades também no dia-a-dia destas pessoas, ou não? Sim. Se não tiverem apoio. Sim. No meio urbano, eu acredito que as pessoas estão diariamente mais... tem um contacto maior com a leitura e com a escrita, e ela, no fundo, ao fazer parte do seu cotidiano, torna-se mais importante. Depois também os analfabetos passam muitas vezes invisíveis, porque, por um lado, eles sentem o estigma social e eles próprios querem passar invisíveis, porque eles não se querem sentir numa situação de falta, numa situação de déficit, numa situação em que se sentem que os outros os entendem como pessoas que não têm valor, como pessoas que não têm conhecimento. Então, como isso é algo doloroso para eles, claro que eles encontram estratégias para superar e para invisibilizar, para que o outro que está ao seu lado não se aperceba dessa sua condição. Por isso, acontece que aqui, por exemplo, nas localidades mais pequenas do interior do país, as pessoas têm redes de solidariedade ainda muito baseadas na cultura mais tradicional, e isso é muito importante. Eu, por exemplo, na minha investigação contactei mulheres de aldeias que eram autênticas líderes, eram não escolarizadas, não sabiam ler nem escrever e eram autênticas líderes naquelas comunidades. Portanto, pessoas que eram muito importantes para mobilizar a comunidade a desenvolver projetos de desenvolvimento e de melhoria da qualidade de vida. No entanto, no meio urbano, as pessoas não têm tantas, não é tão fácil ter essas redes de solidariedade, ainda que elas também existam nos bairros, e sobretudo nos bairros onde estas pessoas estão e vivem com mais frequência, estas redes de solidariedade às vezes que vêm desses outros lugares, não é? Vêm das aldeias, vêm de países, por exemplo, dos países africanos de língua oficial portuguesa também, e portanto há redes de grande solidariedade nestes meios, e as pessoas têm sempre alguém a quem pedir para ler uma carta, para tentar resolver um problema relacionado com os serviços, em que é necessário saber ler e escrever. Mas
De qualquer forma, nós no dia-a-dia vamos-nos apercebendo, se estivermos um bocadinho atentos, é fácil apercebermos-nos de pessoas que estão nesta condição. Várias vezes no supermercado, quando estou a fazer compras, vem uma senhora, normalmente uma senhora, ter comigo e diz-me, olha, peço-lhe ajuda porque eu não consigo ver este preço. E às vezes não consigo ver, pode ser, não consigo ver porque não sei ler, claro. não conheço os números, ou não consigo porque não tenho óculos. E às vezes há pessoas que dizem que não têm óculos, outras assumem. Já me aconteceu várias vezes pessoas que me começaram a contar a história porque assumiram que não sabiam ler, não é? Isto acontece Catarina, na cidade. Quem é que foi ajudando as pessoas não escolarizadas de Casteleiro? Ou seja, ao longo... Foi a própria comunidade, estas lideranças, que alguém foi ajudando estas pessoas, em particular em relação a esta situação? Ou seja, este microcosmos que o Casteleiro, ou seja, neste momento eles têm um grande pivô, que é a Junta de Freguesia, que manteve o posto de Correios, precisamente porque percebeu que havia aqui esta necessidade de mandar e receber cartas e SMS e coisas do género. Ao longo dos tempos eu acho que foram muitas vezes os homens, não é? Os maridos das mulheres, ou havia uma tia, uma prima que sabia. O problema é que depois as pessoas foram-se todas embora, emigraram, não é, para a cidade, e estas pessoas foram ficando sozinhas e agora que enviuvam têm que então sair fora do seu seio familiar e ir à procura destas pessoas. Muitas vezes é o carteiro, também fala do carteiro Rui, que para além de lhes levar por isso é que o livro se chama O Dedo Borrado de Tinta, para além de lhes levar o carimbo para eles molharem o dedo, também muitas vezes lhes lê coisas da água, da luz, e inclusivamente a mim, uma das senhoras, ela sabia, a senhora a Dona Emília sabia perfeitamente que esta eu já conheço, esta é da luz, esta é da água, esta é do banco, mas diga-me lá o que é isto. E então era uma carta do banco, mas era outro banco, e ela perguntou-me a mim quanto dinheiro é que tinha. E eu achei isso profundamente... Intrusivo e triste, não é? Eu sei quanto é que a senhora tem a ordem e a prazo. Eu, uma estranha, ela teve que recorrer a mim. Esta é uma senhora que manifesta a sua mágoa, porque muitas pessoas o que fazem é esconder. Eu sempre me safei. Tenho muitas pessoas que não querem. Esta senhora, esta Dona Emília era uma pessoa extremamente... que tem uma mágoa manifesta em relação a este eu não saber ler. Já viu neste tempo, eu preciso de toda a gente... E vivem sozinhas? Não têm apoio de ninguém? Não há filhos nem maridos? Os filhos, as pessoas com quem eu falei quase todos tinham filhos em França. E vêm nas férias. E os homens seriam escolarizados, ao contrário das mulheres? O que é engraçado é que não, sabes? Mas elas valorizavam... E depois eu chegava à conclusão que os maridos também eram analfabetos. Mas era como se fosse um analfabetismo superior. Mas o meu homem chegava e conseguia negociar as batatas. Depois eu começava a puxar e percebi que os maridos também eram analfabetos. Mas era como se fosse elas inferiorizavam-se sempre. E, por exemplo, uma das senhoras foi o marido que lhe ensinou a ver as horas. Mas ele também não sabia ler, mas se calhar sabia um bocadinho mais, sabia ver preços no supermercado e a senhora não sabia. Há assim uma espécie de patamar de coisas do dia-a-dia, do cotidiano. As mulheres são maioritariamente, têm uma proporção muito diferente. Por exemplo, nos 3%, estávamos há pouco a olhar para esses dados atuais, as mulheres são 4%, não é? E os homens 2,1%. Isto sempre existiu, esta disparidade, não foi? Sim, esta disparidade sempre existiu e, portanto, também traduz o caráter patriarcal e machista da sociedade portuguesa. Normalmente as famílias mais pobres, quando tinham de decidir qual dos filhos ia à escola, optavam pelo filho, pelo rapaz mais velho. Outras vezes com outros critérios, porque de facto isto é um pouco aleatório, também se percebe na leitura do livro da Catarina, a forma como as famílias pobres definiam quem era o filho que ia à escola. Normalmente, quando existiam rapazes, era sempre um rapaz que ia à escola. Até porque depois as raparigas, pelo facto de estarem mais associadas ao trabalho doméstico, ficavam em casa para apoiar a mãe, para apoiar nas tarefas domésticas, ocupando-se dos irmãos mais novos. E, portanto, isso acaba ainda por se traduzir nestas taxas de analfabetismo na atualidade, mas tem vindo sempre a ser assim. Se pensarmos, se recuarmos aos censos de 91 já era assim, em 2001 também, com 6% de homens analfabetos e 11% de mulheres analfabetas. Em 2011, 3,5% de homens e mulheres 6,8%. E, portanto, estes valores vão permanecendo no tempo.
Talvez agora, na atualidade, entre as gerações mais jovens, esta situação se possa Mas ainda há, não há? equilibrar Estava-me há mais. pouco, eu gostava que partilhasse um pouco também essa realidade. Estava a mostrar-nos aqui em estúdio uns dados que mostram inclusivamente a persistência deste fenómeno até nas classes etárias mais baixas, portanto, os mais novos, não é? Sim. Pronto, então há aqui uma série de ideias falsas relativamente ao analfabetismo, e essa é uma delas, é considerar-se que o problema se iria resolver de uma forma natural, à medida que vamos tendo aqui substituição de gerações, das mais jovens pelas mais velhas, a partir do momento em que nós temos uma generalização da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, parte-se do princípio que este problema se iria resolver ao longo do tempo. É verdade que ele tem vindo a diminuir e, portanto, os censos também nos revelam isso. De 10 em 10 anos há aqui uma diminuição que ronda os 3%, ou que pode ser inclusivamente superior, como foi o caso agora dos últimos censos, mas este problema vai permanecer na sociedade portuguesa por várias razões. É que a alfabetização não é sinónimo de escolarização. São duas dimensões distintas. De facto, há pessoas que nós precisamos da escola para aprender a ler e a escrever, mas também há pessoas que aprendem a ler e a escrever fora da escola. Isso também é uma outra realidade, de um número menor de pessoas, mas acontece. E o facto de nós frequentarmos a escola, o facto de sermos escolarizados, não é sinónimo que tenhamos aprendido a ler e a escrever. Infelizmente, nós temos situações de insucesso escolar e que são graves, de tal modo que há escolas em Portugal, neste momento, com jovens de 18 anos, 16, 17, têm de frequentar a escola porque ainda estão no período da escolaridade obrigatória, mas que não aprenderam a ler e a escrever. E porquê? Porquê? Isso também resulta de diversos fatores. Um deles podemos considerar que são pessoas que têm um determinado tipo de deficiência e que, pelo facto de terem mais dificuldade, não conseguem aprender a ler e a escrever, mas eu acredito que esse número possa ser residual. A outra parte destas estatísticas pode-se justificar pelo facto de a escola estar organizada de modo a responder apenas ao aluno médio, ou sobretudo ao aluno médio, e portanto os professores estão focados por várias razões nas aprendizagens do aluno médio, e aquele que não tem o mesmo ritmo de aprendizagem, como dizia há pouco a Catarina, facilmente é deixado para trás. Isso. A partir do momento em que fica para trás, é extremamente difícil recuperar, porque se a aprendizagem da leitura e da escrita não é realizada nos primeiros meses do primeiro ano do primeiro ciclo, a situação torna-se muito difícil, porque rapidamente a criança é associada, é identificada como tendo um problema de aprendizagem e rapidamente vai ficando com mais lacunas relativamente àquilo que devia ser a sua aprendizagem. Não há nenhum sistema de recuperação destas crianças? É muito no nosso sistema de ensino? Eventualmente há escolas que estão mais preocupadas com isso e há professores que estão certamente muito preocupados com isso e procuram não estar apenas atentos ao aluno médio e são muito sensíveis às crianças que têm um ritmo de aprendizagem mais lento, mas no geral há esse risco, não é? Há esse risco porque os professores têm muitos alunos por turma, porque a matéria a dar é muita, não é? É preciso acelerar o ritmo e há uma grande pressão por parte do Ministério, por parte das próprias famílias, para que os professores cumpram toda a matéria que têm de dar no ano letivo, e depois há todo um conjunto de problemas associados à própria vivência da profissão que acabam também por se refletir a este nível. Eu diria que a partir do momento em que nós temos uma escola ainda muito baseada no modelo escolar tradicional, este problema vai se perpetuar porque não respeita as especificidades dos alunos. Os alunos são muito diferentes uns dos outros, têm ritmos de aprendizagem diferentes, têm interesses diferentes. Sim. E se isso não for respeitado, torna-se extremamente difícil eliminar este problema, que nós estamos apenas a falar do analfabetismo literal, porque há outros tipos de analfabetismo, não é? Se falarmos do analfabetismo funcional, que é adquirir as competências de leitura e de escrita
de tal modo que é possível resolver problemas no cotidiano, que é cada vez mais complexo, não é? Nas exigências que nos vão colocando na atualidade são muito diferentes daquelas que eram colocadas há uma década atrás. E, portanto, esta evolução é permanente e é muito rápida. E aí estes números, então, são enormes na sociedade portuguesa. O último relatório coordenado pela professora Ana Benavente nos anos 90 sobre a literacia em Portugal revelava também precisamente isso. Um número muito significativo de adultos que, embora fossem escolarizados, não conseguiam resolver os problemas mais básicos do seu cotidiano. Catarina, como é que olhas a tua perspectiva sobre a escolarização de adultos em Portugal hoje em dia? O teu diagnóstico ou a tua análise do que vais observando, porque também tiveste que estudar também todo este universo? O que eu senti, tal como a professora Carmen Cavaco disse, ou seja, não há uma coisa organizada, é como se estas pessoas já está-se à espera que morram, efetivamente. Eu acho que não se faz nada por elas, e o que eu tenho aqui é que, o que eu captei de alguns destes casos. Por exemplo, uma senhora ela aprendeu a escrever o nome dela porque havia uma voluntária que ela começou a ir lá à aldeia, mas depois de 3 meses foi-se embora, e a senhora entusiasmou-se, aprendeu a escrever o nome dela, Olívia. E depois a tal questão de não consolidar, nunca mais voltou a usar, voltou a dedo. Ou seja, eu acho que há muito voluntarismo, coisas muito esparsas e pouco organizadas, porque eu acho que já se desistiu destas pessoas, e também muitas vezes a ideia de que estes adultos sentem que a própria escola desvaloriza precisamente estes saberes que a professora Carmen e eu tentamos enaltecer. Ou seja, a ideia, se o voltar à escola é infantilizá-los. Se põe um adulto a aprender a ler com o Pato Donald, o Pato ou o Rato Mickey, as pessoas facilmente desistem porque sentem que aquilo não é para elas e que elas estão a par com os netos ou os bisnetos. Ou seja, tem que haver também aqui uma adaptação, uma incorporação do universo delas. Por exemplo, se calhar falar-se das terras, dos cultivos, e isso eu acho que não se faz. Por isso há pouco eu perguntei-te sobre os apoios que tinham, porque estava a pensar no universo não escolar. Falaste-me da junta de freguesia. Existem associações, existe sociedade civil mobilizada, né? Ou é um assunto que a sociedade civil não toca, não age? O que eu descobri foi uma associação muito ativa na zona de Coimbra, mas são coisas completamente dispersas e que dependem do voluntarismo e da boa vontade de umas associações que têm uns fundos e vão tendo e vão perdendo. Não há nada de sistematizado para tentar chegar a estas pessoas. E às vezes o voluntarismo, depois o que acontece é que não é consequente, não é? Não leva ao fim, parece assim umas coisas de bondade a certa altura. E às vezes até eu acho que o que a mim me frustrava às vezes ao ver a abordagem mediática destas questões era sempre a ideia de, já viram, a Dona Emília aprendeu a escrever o seu nome, era assim uma coisa sempre muito paternalista, e vamos lá ajudar os velhinhos a escrever o seu nome, mas depois era uma coisa tipo, como aquelas reportagens de levar os velhinhos a ver o mar, era assim uma coisa muito folclórica, mas eu acho que verdadeiramente não há acompanhamento, não há valorização destas pessoas, e eu acho que às vezes até há aproveitamento. Aliás, eu falo de esta coisa do recorde da freguesia de Casteleiro, como na altura em que eu escrevi sobre isto, que eu fui à procura dos números, era a freguesia com maior taxa de analfabetismo. Agora é a 8ª, não é? Agora é a 8ª, mas também houve uma ótica, cujo nome eu não vou revelar, que aproveitou o seu dia da literacia para dizer, vamos ao Casteleiro e vamos dar óculos a estas pessoas e vamos arranjar professor e vamos arranjar material escolar. Na verdade, assim, o problema destas pessoas não é oftalmológico, não é? Isso para mim é logo... E depois estas pessoas, um ano depois desta pseudo-campanha de vamos ajudar, não havia professor, esquece, e não havia material didático, esquece, nem sequer havia óculos, percebem? Ou seja, a ideia de que, vamos ajudar estas pessoas como uma espécie de... E não havia iniciativas locais ligadas aos chamados de saberes tradicionais, práticas culturais locais, onde essas pessoas pudessem ser valorizadas? Em algumas comunidades, eventualmente, isso pode acontecer. E seria, presumo, ainda mais importante para pessoas não escolarizadas que já têm este estigma. Sim. Ou seja, passar saberes, independentemente de serem escolarizados ou não. Existe ou não? Ou seja, eu não te posso dizer a nível, se calhar... Do que tu conheces ou do que conheceste? O que eu senti é o completo... As pessoas só abandono. Abandono e a própria ideia de que são pessoas que estão a perder a autonomia, e a grande preocupação delas é ter um lar. E os próprios lares de idosos não têm qualquer preocupação. Em vez de... Porquê é que não há campanhas de alfabetização em lares de idosos? Porque
as próprias pessoas podem não querer. E eu percebi que algumas das pessoas não queriam, tipo, agora vou estar a chatear-me com isso. Mas algumas querem. E não existe este esforço. Este país está cheio de lares de idosos, as pessoas não têm nada que fazer, porque é que não os ensinam a quem quer, porque também têm direito a não querer, porque é que isso serve? Eu acho que por simplesmente está à espera que elas morram e que isto desapareça. E é sempre um bocadinho essa abordagem mediática. Para nós sermos modernos, vamos ver se eles desaparecem. Vamos erradicar. A ideia do analfabetismo como uma coisa que a gente quer. Vamos ver se isto zera. E ver se morrem, não chateiam e não aparecem já nas estatísticas. Eu acho que é sobretudo essa abordagem. Não falemos sobre isso. Isso são tempos que já lá vão. E nós somos modernos, somos europeus. É um tema que eu queria trazer Carmen Cavaco também aqui. O que é que nos tem a dizer sobre esta questão? Bom, então, sobre as campanhas sobre a alfabetização de adultos, de facto esse tem sido um problema nas últimas décadas. E precisamente por esta ideia de Portugal se querer associar aos outros países mais desenvolvidos da União Europeia e considerar que assumir esta elevada taxa de analfabetismo e de considerar que é necessário uma política pública que incorpore medidas para resolver o problema é colocar o país numa situação dúbia, não é? Que é, se nós somos desenvolvidos, como é que ainda temos uma taxa de analfabetismo que é significativa? Agora, não é pelo facto de se ignorar o problema, silenciar o problema, que ele se vai resolver. Como eu já referi antes. Depois é assim, não temos medidas públicas orientadas para a alfabetização de adultos e isso seria fundamental para assegurar o direito que estas pessoas têm de ler e escrever, de aprender a ler e escrever. E quando temos, e normalmente nas últimas décadas quem está a desenvolver mais estas medidas de alfabetização de adultos é a sociedade civil. Mas é realizado de uma forma muito pontual e com os meios que são muito escassos. São associações? São associações, por exemplo, aqui muito próximo eu conheço uma associação que é a Associação Cultural Muito da Juventude, que realiza já há muitos anos, há mais de uma década, um programa que é a cidadania participativa com pessoas mais velhas e uma das medidas desse programa é precisamente a alfabetização de adultos, procurando partir da experiência desses adultos, ao contrário daquilo que também depois é habitual quando há medidas de alfabetização desenvolvidas pelo Estado, há um grande risco de infantilização destes adultos e isso faz com que as pessoas não se reconheçam naquilo que estão a fazer e desistam muito facilmente. Isso aconteceu, por exemplo, nos anos 80, quando se avaliou a alfabetização de adultos em Portugal, percebeu-se que havia uma taxa de desistência muito significativa e chegou-se à conclusão que não fazia sentido investir em recursos públicos em algo que depois não servia, não apanhava os analfabetos. E, portanto, é importante desenvolver medidas de alfabetização de adultos, mas adequadas, que sejam consistentes e que permitam resolver o problema destas pessoas. Uma das pessoas com quem a Catarina falou e que vem no livro é uma senhora que aprendeu, como já referiu há pouco, a assinar aos 80 anos, não é? E, portanto, estas pessoas, ao longo do livro da Catarina, é muito curioso porque elas vão sempre encontrando forma de escapar às questões que a Catarina lhe fazia para enverdar, para seguir, para explorar os seus saberes, não é? Aquilo que as valorizava. E as campanhas de alfabetização são algo que neste momento não fazem sentido porque elas normalmente eram massificadas, entendiam os adultos todos como se fossem sujeitos homogéneos. Faz sentido pensar em medidas de alfabetização de adultos adequadas aos contextos de vida e à experiência de vida daqueles sujeitos. Claro que isto envolve recursos especializados, pessoas que sabem, de modo a que estas ações possam ser eficazes. Mas houve uma espécie de institucionalização da velhice, no fundo. A Catarina costou a questão dos lares, que é muito relevante, e nos lares, eu não sei o que é que a professora pode juntar àquilo que a Catarina disse, mas de facto a realidade em muitos deles é certamente esta, não é? Que a Catarina descreveu. Sim, os lares são neste momento um espaço que poderia ser privilegiado para os adultos mais velhos aprenderem a ler e a escrever. Lares, centros de dia, não é? E estes espaços têm inclusivamente a obrigatoriedade de desenvolver projetos educativos. Isso nem sempre acontece, porque também nem sempre têm recursos
qualificados para o efeito, ou quando têm, são desviados para um suporte mais do tipo assistencialista, mas de facto seria muito importante que estas estruturas tivessem a vontade e a capacidade para responder aos interesses destes adultos. Há pessoas nesta idade, com esta idade já mais velhas, que continuam muito interessadas a aprender a ler e a escrever. E isso permitiria, numa fase já mais tardia da sua vida, ganharem aqui alguma autonomia para conseguirem tratar de algumas coisas que até agora ainda não conseguiram tratar. Ler uma carta quando lhes chega, pelo menos perceber se é importante, se não é importante, se é de uma entidade A ou B, não é? Tentar encontrar aqui estratégias, e há métodos de alfabetização. Paulo Freire, um pedagogo brasileiro, criou um método de alfabetização muito adequado para adultos, que permite uma alfabetização num curto espaço de tempo, a partir daquilo que são as palavras usadas pelo sujeito e daquilo que é a sua experiência de vida e o seu contexto de vida. A partir daí a pessoa motiva-se, aprende a ler, mas depois é preciso uma medida em continuidade. Portanto, a questão aqui é sempre a mesma. Não podemos ficar só pela aprendizagem mais básica da leitura. Temos de continuar a investir em algo que é contínuo no tempo, para acompanhar aquela pessoa em medidas de pós-alfabetização, ou então de uma alfabetização que compreende a leitura, a interpretação, a escrita, em níveis cada vez mais complexos. Queres deixar mais alguma nota? Eu acho que mais do que, ou seja, as pessoas, a partir do momento em que, por exemplo, no Casteleiro, a partir do momento em que entram num lar, deixam de precisar de ir à Beatriz Navais da Junta de Freguesia, porque têm cães, ou seja, elas passam a ter, de alguma Uma forma, estrutura. a sua papinha feita, já não precisam de recorrer a isso. Mas eu acho que mais do que aprenderem a ser autónomos tem a ver, sobretudo, com a autoestima e a valorização. Esta ideia de alfabetizar, sim, mas não para as fazer sentir menores quando estão no final da sua vida. É a ideia de este meu livro se calhar o fio condutor é, na verdade, quase todas as pessoas tentaram desviar-se do assunto. A senhora com que a Dona Conceição, eu queria falar com ela sobre o não saber ler, e ela queria me levar para os campos, para mostrar-me o que sabe. O Sr. Horácio, eu queria falar sobre aquilo, sobre o não saber ler, e ele queria me levar para o anexo que ele construiu de raiz, e pôs lá a luz e a água e a eletricidade. Ou seja, todos eles quiseram se desviar deste assunto que é desagradável, e que é desconfortável, para mostrar o que sabem. E eu acho que é a ideia da alfabetização ser um veículo para as pessoas falarem da sua vida, pegarem precisamente nas suas palavras. Professora, quer deixar mais uma nota? Sim, eu gostaria de aproveitar para dizer que quando nós estamos em contacto com pessoas não escolarizadas, seria importante que tivéssemos a sensibilidade para partir daquilo que a pessoa tem, não é? Da sua experiência, valorizar aquilo que a pessoa é. Porque com frequência o estigma que falava no início também resulta muito deles perceberem que aquilo que é valorizado atualmente na sociedade passa por coisas que eles não têm, por conhecimentos que eles não têm. Portanto, eles são portadores de uma vivência e de um conjunto de saberes provenientes da tradição oral portuguesa, e que são saberes que se foram perdendo ao longo do tempo através da não passagem entre as várias gerações, de gerações mais escolarizadas que perderam sensibilidade e interesse por esse tipo de saber. E, portanto, há, por exemplo, muitas das pessoas que eu entrevistei no mestrado eram artesãs que, por exemplo, as câmaras municipais aproveitavam para tentar formar outras naqueles territórios. E isso é muito importante, partir daquilo que a pessoa tem, porque estes adultos, apesar de não terem ido à escola e de não saberem ler nem escrever, são pessoas extremamente válidas para a sociedade portuguesa. São pessoas com conhecimentos, são pessoas às vezes com uma cultura geral imensa. Eu, por exemplo, há muitos anos tive a oportunidade de contactar com adultos analfabetos, poetas populares, com uma sabedoria imensa. E é muito curioso porque eles depois, quando olham para nós escolarizados, partem logo do princípio que nós sabemos tudo e eles não sabem nada, porque é assim que eles se sentem. Por isso é que alguns dos entrevistados diziam à Catarina, não, tem que saber, se eu sei, quer dizer, se eles sabem, eles partem do princípio que nós temos de saber, não é? Então, esta questão do olhar para as pessoas a partir daquilo que elas têm, a partir daquilo que elas sabem, a partir daquilo que elas são, é fundamental para reconhecer, porque o saber
o nosso saber faz parte da nossa identidade. Aquilo que nós sabemos faz de nós pessoas únicas, singulares, diferentes. Então é tão importante na identidade, na forma como nós nos vemos a nós próprios e como os outros nos entendem também. E isto é algo essencial para a nossa existência, para a nossa vida, é aquilo que nos dá a estrutura mais forte para vivermos. Ora, se isto não é reconhecido pelo outro, se não há um reconhecimento do outro, pelos saberes daquelas pessoas, elas vão se sentindo cada vez mais diminuídas, cada vez mais incapazes. Elas não se sentem incapazes, mas sentem que o outro as veem como tal. E, portanto, esse estigma é muito forte e cria aqui grandes problemas. E eu diria que, para finalizar, Sim, que é muito importante nós assegurarmos que estas pessoas veem os seus saberes reconhecidos, porque detêm saberes que são muito importantes, foram muito importantes para mim, para a pessoa que eu sou, aprender com muitos dos analfabetos com quem me cruzei ao longo da vida. muito obrigado pela vossa presença. Ouvimos aqui os testemunhos de Carmen Cavaco e Catarina Gomes a propósito deste retrato, um dedo borrado de tinta, histórias de quem não pôde aprender a ler, mais um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é parceira da Renascença neste programa, da capa à contracapa. A versão integral desta conversa está em podcast nas plataformas digitais habituais. O genérico original deste programa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.